Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, começa agora mais um programa, mais um episódio Nos Caminhos da Fé e vamos juntos! Programa episódio gravado em um feriado 2 de novembro. Muita gente viajou, muita gente está em casa, no sítio, na fazenda, onde quer que esteja. Mas ele está aqui, ele veio aqui acompanhado do Chalé Pellerran, do Carlos Pellerran, que apresenta com a Gabi na contramão, veio com o Felipe Rissato e vamos juntos também com a Stephanie Cerqueira. Hoje a Michele está de folga, eu sou o Ricardo Santos, ela já fez um. Olá, Stephanie, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Cadê? Tudo Aí, bem. muito bem. Ele não está aparecendo, mas ele está aí colocando o GC, as letrinhas. Ele colocou a Stephanie na tela. Luan Juan Teixeira e o Pastor João Paulo. Tudo bem? Beleza, muito bom. Mais uma quinta-feira. Quase que eu ia tossir aqui no ar agora. Quando a gente fica rico, a gente fica de folga no feriado. Muito bem, feriado e feriado prolongado, né? Um feriado de quinta-feira e o pessoal já procurou emendar, né? Verdade, é verdade. Muito Los bem. Caminos de la Fie. Hoje a Michele está descansando e aqui a Stephanie Cerqueira vai ler também o seu recadinho, sua participação pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Lembrando também que você pode procurar lá no site em rtmbrasil.org.br, pedir licença, Luan, olha aí a grade, você procura lá, programa Nos Caminhos da Fé, tá ali, clica nele e você vai visualizar também os episódios anteriores, mais de 70 programas já disponíveis para você. Aproveitando, pastor João Paulo Gouveia apresenta com a Gabi, de pai para filha, também agora o Pipoca de Graça, também tem o ícone ali, né? Não é isso? Olha lá, tá? Pipoca de Graça, tudo isso disponível para você e procure nas plataformas digitais também a sua preferida para acompanhar também este e os episódios anteriores. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Pastor João Paulo Gouveia, Salmos. Olha, eu perguntei para alguns ouvintes hoje, né? Qual é a sua relação com o livro dos Salmos? Eu tenho o costume de, quando eu oro de manhã, ler um salmo, né? Eu me identifico bastante com as questões do nosso dia a dia, dificuldades, alegrias também, lendo a experiência do salmo, Então né? não pode ler o 88 na hora de dormir. Né? Por quê? Como que é mesmo? Esse é 88? um salmo difícil. Eu esqueci, eu não me lembro. A gente vai falar sobre esse. Sério? Né? Então Qualquer- deixa aí. Esse é o salmo do terror, né? Deixa a expectativa aí, E é interessante a gente ler os salmos, e alguns ouvintes disseram assim, olha, eu gosto de ler o Salmo 121, a graça lá em Panamirim. Ricardo, eu gosto do Salmo 46, né? Sempre tem um salmo de preferência. Stephanie, você tem algum salmo de preferência? Salmo 91? É mais ou menos isso. 88. Eu gosto bastante do salmo de louvor. Eu não consigo lembrar agora qual é, mas eu gosto desse salmo que fala sobre louvor e adoração, coração quebrantado. Muito bem, então você vai dizendo aqui, ouvinte, qual é o seu salmo, né? Qual é o salmo que você tem assim uma apreciação, que você estuda, já leu todos os salmos? Pastor João Paulo, hoje a gente vai falar de um salmo também muito lindo, né? Hoje a gente vai falar de um salmo muito lindo. Ele está naquele grupo de salmos de louvor, entendeu? Mas eles são cânticos a Sião, né? Que a gente fala. Então ele vai falar sobre a cidade de Sião, ou sobre a cidade de Jerusalém, a adoração, pelo menos assim, a admiração que Davi, que foi quem realmente colocou ela como capital, né? Colocou ela como uma grande cidade, onde vai ter o templo, onde o povo vai migrar para adoração. A gente vai ver um pouquinho disso nesse salmo. E esse é o Salmo de Sião, um cântico de Sião. Né? É o Salmo 122. 122. O ouvinte que já agora está na dúvida, qual que é mesmo? Tem muitos hinos, até canções gravadas com o primeiro versículo, né? Bastante. O primeiro versículo é conhecido de todo mundo, né? Ninguém sabe depois, nem lê mais. Recita aqui pra gente. Aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, olha lá. Todo mundo conhece Sim. esse. É que nem o Romanos capítulo 12, né? Todo mundo sabe, fala de metanoia, né? De não sei o que lá, mas ninguém sabe mesmo o que vem depois, né? Algumas pessoas decoram, eu sei que tem gente que decora o salmo todo e que sabe bastante. Minha brincadeira aqui, e as pessoas sabem o começo e não sabem o final, porque Sim. o começo é muito famoso.
as pessoas utilizam isso para, hoje em dia, mais para agredir os desigrejados do que qualquer coisa. Falar, não, alegreme-se, quando vamos falar, vamos à casa do Senhor, a importância de estar congregado, né? A Ser membro de uma igreja. Perto, ser membro de uma igreja, né? E aí as pessoas usam isso, olha, tá vendo? Então, quem tá desigrejado é do demônio, é do diabo, isso aí não é de Deus ser desigrejado. Muitas vezes as pessoas estão desigrejadas porque estão desiludidas com a qualidade de cristãos que estão dentro delas. Então, o que vale no chamamento, talvez aí de atenção, é qual a qualidade da nossa membresia, né? Quem é que... o que realmente a gente está colocando como louvor e adoração, porque a gente diz que é a casa de adoração, mas chegar lá, a língua é maior do que o estômago, né? A língua é maior do que os olhos, a língua é maior do que qualquer coisa. E a gente precisa prestar atenção nisso. Lá é um lugar de adoração, sim, e a gente faz isso por uma ação comunitária. A adoração a Deus, ela vem através da ação comunitária. Então, ser desigrejado é ruim? É muito ruim, tá? Não adianta, as pessoas podem dizer, não, olha, eu não estou indo na igreja, ou então eu não vou na igreja porque a qualidade das pessoas lá é muito ruim. A gente começa a partir de nós. É na igreja que eu aprendo a perdoar, é na igreja que eu aprendo a ser perdoado, a ter paciência. Ontem eu assisti, não sei nem se foi ontem, para falar a verdade, eu assisti um filme que é Frank contra Deus. Eu não assisti, não. Aqui chama Divino Processo, alguma coisa assim, né? Que é o cara que resolve processar Deus no tribunal, né? Ele é advogado, e ele resolve processar Deus, né? Então vira né? Lógico, uma história de ficção, mas ele coloca várias coisas em xeque no processo até da nossa confiança com Deus e tudo mais, né? É muito interessante o filme, pode procurar, tem no YouTube inteiro, né? Na Netflix tem também? Eu não faço ideia, não sei. O Frank contra Deus. Em inglês é Frank versus God, né? Que é quando alguém está processando alguém, tipo, tem um seriadinho, um mini seriado famoso que chama o Estado contra O.J. Simpson. A forma, a construção de jurídica, né? Exatamente. Para eles esse aqui contra aquele ali. Sim. Isso quer dizer, quando aparece esse tipo de forma, ela quer dizer que é uma coisa jurídica. Alguém processando. Vai levar para o tribunal, alguém processando alguém. Então, lá é o Frank versus God, né? E aqui no Brasil o nome é... O que eu falei? Divino Processo. Divino Processo. Não, acho que chama Divino Processo. Divino Processo. E ele vai processar Deus. É bem interessante o filme, bem interessante mesmo. Lógico, são filmes cristãos, né? Sim. E talvez a gente aborde isso no Pipoca de Graça um dia, mas aqui a gente já faz um Pipoca de Graça no Caminhos da Fé. Mas a ideia de que realmente é importante que a gente viva em comunhão com os irmãos, e o Salmo 122, ele vai fazer esse chamamento que Davi está chamando para uma comunhão no lugar que é santo, no lugar onde se espera que Deus esteja, que ele trabalhe, que é Jerusalém. Então todo mundo migra para Jerusalém, né? Esse é um salmo, o Salmo dos Degraus, né? Que a gente já havia falado. Posso pedir uma licencinha? Shir HaMalot, né? Ô Luan, nosso querido Luan, por gentileza, pode colocar aquela imagem de Jerusalém que mostra na panorâmica enquanto o pastor João Paulo, e você transita quando ele mencionar a questão dos degraus, subida, tá bom? Sim. Isso, obrigado, Luan. Isso aí é Jerusalém, ela é conhecida como a cidade alta, né? A cidade de luz, a cidade alta. E as pessoas subiam, então, o monte... que a gente acha que montanha, né? Lá em Israel, um negócio gigantesco. Tipo o Pico do Everest, não é? Alguma coisa assim, tipo o Pico das Agulhas Negras aqui, que o cara tem que subir muito. Não, lá são montes mesmo, né? Tem planaltos assim em cima. E se você observar, me permita, pastor João Paulo, à sua esquerda ali na imagem, tá vendo aquele muro? Aqui na imagem que tá no coisa. Né? E a gente tá pegando bem do alto de longe, mas quem tá lá, do lado da muralha, passa um ônibus ali numa rua e você vê que os ônibus são pequenininhos. Claro, é Fora que hoje você já tem uma... na verdade, do período, por exemplo, de Jesus, era bem mais acentuada a elevação. Aqui, né? Onde você tá e ali aqui. também, ali à esquerda, tá vendo? Mas é que você tem uma questão que é
todo mundo sobe para Jerusalém porque Jerusalém virou o centro da adoração. Exato. Né? Então, quem mora em Jerusalém, então é a cidade principal das 12 tribos, aonde todo mundo se reúne. Davi é o Unificador. não agora o homem segundo o coração de Deus, mas ele é o principal rei de Israel, porque ele unificou a adoração em um único lugar. Então ele estava tudo espalhado, você tinha as 12 tribos, elas ficaram divididas, né, no tempo até do rei de Jeú, né, Jeroboão II, você tem aí uma ruptura, e aí 2 tribos ficam para o sul e 10 tribos ficam para o norte, né, que são Samaria e Judá, né. Então você tem uma ruptura, tem uma briga muito grande com isso. O que Davi faz? Põe o pensamento de adoração de todo mundo num único lugar, que é Jerusalém. Então ele é o cara que concentrou isso tudo, né? Que fez com que toda a adoração de Israel, todo o relacionamento com Deus em Israel tivesse em Jerusalém. Ele não vai poder construir o templo, mas o plano já era esse, é o filho quem vai construir, porque ele tem mãos sujas de sangue, né? Principalmente na questão de Berseba lá. É isso que eu ia te perguntar. Não é pelo fato só de guerras, mas é justamente pelo assassinato do porque marido, extrapola, né? Você vai pegar os heróis bíblicos de maneira geral, e Davi também não escapa dele. Você pega Moisés, né? Moisés vai lá, o povo tá reclamando, não tem água, e Deus vai lá, fere a pedra, vai sair água. Ele feriu a pedra, saiu água, como Deus falou. Na segunda vez, o povo tá lá enchendo as paciências, a gente quer água, a gente quer água, a gente quer água. E ele fala assim, agora você vai lá e só vai falar para a pedra, olha, água. E vai sair água. Mas ele, para mostrar um ato de alguma coisa, ele extrapola a ordem de Deus e vai lá e bate de novo na pedra, fere outra vez a pedra, desonra a Deus nesse sentido, porque Deus falou, olha, para fazer isso, ele fez diferente. E ele extrapola de novo a questão divina. Você pega Josué também extrapola. Você pega o Abraão, que também extrapola, porque ele falou, é a Sara que é a mulher. Pepedro, né? Também extrapola o tempo todo. Pedro vai extrapolar no Novo Testamento. Também? Paulo tem as suas peculiaridades. É curioso, né? Paulo é um camarada muito duro, né? No Novo Testamento. Ele é um cara assim, sem muita... para ele, meu irmão, você errou um pouquinho, é paulada na cabeça. Não tem muita... Apesar das palavras dele, quando ele vai falar sobre misericórdia, graça, a caminhada dele, são palavras ainda duras. Diferente de Jesus. Jesus vai falar sobre isso, ele é muito duro com os fariseus, mas quando ele vai falar com o povo, ele é do coração muito manso, assim, né? O cara que tem muita paciência. Paulo parece que não tem muita paciência, né? É isso. Se você faz aqui, está errado, ele tá certo. Ele não tem muito essa coisa toda. Ele dá essa... Mas todos os heróis têm problema. Ele é o cara do pedir 3 vezes para Deus tirar o espinho da minha carne. É o cara que tem problema com isso. É o cara que criou problema para a igreja no começo, que aí Barnabé pega ele, leva ele de volta para Tarso. Ele fica 14 anos lá em Tarso, que a gente nem sabe de verdade o que aconteceu com ele lá. Tem, assim, alguns pensamentos sobre isso, mas o que a gente sabe é que ele ficou estudando e ele é o cara que faz a ligação entre as ações e os ensinos de Jesus com todos os ensinos das leis e do profeta, né? Então, mas o Salmo, ele é esse Shir Hamalot, ele está falando exatamente dessa coisa da subida de todo mundo que está no entorno dos montes ali, Sião, o Monte Hebron, todos esses montes que estão ali, e ele está dizendo assim, lembra que começa no Salmo 120, né? Sim. Os de subida, eles vão até o 134. Põe aí, Luan. Né? E ele vai exatamente essa subida quando eles vão encontrando. Esses cânticos, eles são feitos para essa peregrinação. A gente chama de cânticos dos degraus, a gente chama de cânticos de romagem, ou cânticos da peregrinação, né? Porque são esses cânticos feitos exatamente para quem está vindo das regiões mais remotas, né? Porque foi disperso o povo de forma geral, e eles estão migrando de volta para Jerusalém, eles estão chegando em Jerusalém. Tem salmos de confiança aí no meio, de segurança, como o 121 que a gente já falou aqui, e esse trabalho todo de Deus e moldando. Mas eles estão dizendo o seguinte, logo no começo, esse convite que é feito para ele, né?
Parece que a pergunta está assim, nós vamos para onde? Nós vamos para a casa do Senhor, e ele fica alegre. Né? Alguns entendem que é um convite, é alguém fazendo um convite, né? Porque o texto diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa Sabe do o que Senhor. eu fico imaginando? Digamos que vai aqui nosso grupo da igreja Chácara Flora, o grupo da Igreja Batista do Povo e a Assembleia de Deus do Brás Madureira, vamos lá para Jerusalém. Aí você lá, pessoal, o que diremos a essas... como que é o versículo? Vamos para a casa do Senhor? Alegrei-me. Vamos lá, todo mundo cantando. Porque o negócio é assim, imagina, pergunta e você lá na sua igreja, lá né? na dela ou na minha. Uhum. E a gente resolve, nossas comunidades Fazer as resolvem ir para caravanas Jerusalém. ali. E a gente se encontra lá no saguão do aeroporto. Isso. É mais ou menos isso. Juntou todo mundo, nós estamos indo para Jerusalém, estou indo. Então alegrei-me, todo mundo cantando. As pessoas acham que tem um convite aqui, né? Alguém está fazendo um convite para alguém. Alegrei-me quando me disseram. Como se fosse, alegrei quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. Como se tivesse uma pergunta, assim, um convite. Oi, cara, vamos lá? Não tem uma pergunta, não tem, entendeu? O que parece... Subentende, né? O que subentende é assim, que o camarada tá na caminhada. E ele tá falando, não, mas nós estamos indo para onde? Aí o cara responde, nós vamos à casa do Senhor. Ele, uau, era para lá que eu queria ir. Renova as forças, aí começa... Exato. É alguém que tá andando e tá falando assim, mas nós estamos indo para onde? Aí o outro fala, vamos à casa do Senhor. Ele, poxa, é tudo que eu queria, eu me alegrei, né? Aquela coisa de Seriam de também motivação. até cânticos que nem quando você vai para uma caravana com a sua igreja e os jovens começam a cantar lá no ônibus, ou seja... Para todo mundo ali se animar, né? Naquela trajetória também. A gente vai, né? Eu me alegrei porque eu sei para onde eu tô indo. Eu tô indo para a casa do Senhor. Lá é bom, lá é legal, tal. Sim. E você vai ver que dos versículos 2 até o versículo 2 e... Só fala pertinho do microfone aí, tá bom? De 2 até o versículo 4, Sim. porque o Salmo está dividido em duas partes. Ele vai até o versículo 4 e depois... o versículo 5 e depois do 6 até o 9, tá? E ele vai definir várias coisas aqui que são importantes. Então, olha só. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das suas portas. Então, aqui já está assim. Lá atrás ele estava dizendo assim, estamos indo, e alguém disse para mim, eu pergunto, a gente tá indo para onde? Aí o cara respondeu, nós vamos à casa do Senhor. Uau, como o meu coração ficou maravilhado. Parece que agora ele chegou às portas de Jerusalém, né? Agora parece que ele tá dentro, assim, já de Jerusalém. Depois que ele passou do muro ali, da porta, e ele deu uma parada agora. Esses momentos são reflexivos. O primeiro, assim, quando eu soube que a gente tava indo para lá, o meu coração já ficou maravilhado, né? Eu fiquei muito alegre, fiquei muito motivado, porque se fosse assim, não, nós vamos ali na esquina pescar. Sim. Tá bom, então vamos lá pescar. Não, mas nós vamos para Jerusalém. Uau, nós vamos para Jerusalém, entendeu? Essa motivação. Parece que esse primeiro momento, no versículo 1 e 2, tem uma coisa da contemplação, da esperança, uma coisa assim colocada da maravilha que se espera. Do prazer em estar ali na casa de Deus. Exatamente. Né? O 2 ele diz assim, Jerusalém, nossos pés estão dentro das suas portas. Parece que ele chegou e agora ele já está assim contemplando aquela maravilha. Porque você imagina, a gente tem vilarejos extremamente pequenos, né? Sim. A gente tem vilarejos pobres, né? Que são de pedra, assim, as casas, devem ser escuras as casas, como devem ter os fornos, né? Dentro das casas. Você já foi em casa que o fogão é de lenha, as pessoas usam madeira? A cozinha, principalmente a cozinha, essa parte toda onde se cozinha é preta por causa da fumaça, né? Da fuligem. Então você imagina que as casas também devem ter algum tipo de relação assim, né? Devem ser escuras, não devem ter não deve ser tão arejada como a gente imagina que ela deve ser, né? Na grande maioria, os lugares são pobres, não tem grande opulência e tudo mais. Aí você vai para Jerusalém. Quando você chega em Jerusalém, imagina, a gente mostrou a foto aqui. Sim. O ônibusinho passando lá embaixo. Imagina você chegando numa muralha daquele tamanho. Põe lá, Luan. Você entendeu? Esse é o ponto. Olha o tamanho desse lugar. Imagina o camarada entrando num lugar desse, depois de ter vindo de um vilarejinho lá, não sei das quantas, o cara entra num lugar desse, é coisa linda, né? Sim. Coisa gigantesca, né? Tudo é grande, tudo é monumental. O cara olha e fala, uau! Hoje as pessoas vão, né, fazem as peregrinações,
missões, Pastor Saião faz viagens, né, para Jerusalém. Imagina chegar lá naquele muro, né, que é o Muro das Lamentações, aquele é gigantesco, você vê as pessoas pequenininhas, o muro é enorme, imagina alguém entrando nesse tipo de lugar. E o versículo 2 está falando isso, parece que ele parou na porta. Jerusalém, a gente está nas suas portas. Respirou e até soltou, né? Jerusalém. Imagina a emoção. O cara tá vindo emocionado, porque disseram para ele, a gente tá indo lá para a casa de Deus. Aí ele tava, uau! E a expectativa, né? As dificuldades da caminhada que são colocadas no também 121. Os vários perigos, né? Exato, que foram relatados no Salmo 121. E ele tá olhando, tá falando assim, depois de tudo isso, ele para. Sabe quando você tem assim um misto de êxtase, alegria, de êxtase, de paz também, né? De falar, puxa, valeu a pena o sacrifício de andar até aqui, de correr o risco. E ele tá lá contemplando aquela coisa toda, né? Ele entrou agora na terra que é santa, né? Na Jerusalém, no lugar construído para adorar, onde Deus está presente, na cidade santa de Israel e tudo mais. Então ele tem essa coisa toda que parece que o 2 está falando exatamente isso. Depois ele começa lá no 3 e ele vai mostrar exatamente quais são as características dessa cidade, né? E a gente vai prestar atenção para poder entender o que realmente ele está fazendo e que ponte o Novo Testamento faz com esse tipo de texto, tá? Então ele fala Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, né? Algumas versões falam dela equilibrada, né? E você vai lembrar de Atos lá no capítulo 2, o versículo 44, quer ver? O que realmente a coisa está ligada? 2,44 de Atos dos Apóstolos. Você cobra aqui? Não, tudo bem, posso abrir. 2,44. Saí do 2 aqui. Olha o que diz o 2,44. Lembra que é a comunidade de fé que está nascendo lá, né? Sim. E ele diz assim, todos os que criam estavam unidos, né? E tinham tudo em comum. Percebe? O que parece que ele está dizendo dessa coisa da construída, né? Ou equilibrada, ele está falando dessa união que existe no corpo de Cristo, no corpo de Israel, na nação de Israel, naqueles que se juntam para unir. Sim. Então parece que ele está dizendo assim, você foi construída para trazer essa união. Para trazer a vida de adoração comunitária, para a gente estar junto desse negócio. Você foi estabelecida para esse negócio, né? É onde todas as tribos, e aí as 12 tribos, a menção a isso, onde todas as tribos do Senhor dão testemunho. Lembra? Qual que é a intenção de Davi em construir Jerusalém? Tornar ela um centro de adoração e de união de todas as tribos que estão rachadas. E fortalecer esse grupo dessa unidade da nação, né? Com certeza. Então, fica muito bem estabelecido, esse é um salmo de Davi, e fica muito bem estabelecido que ele está falando da cidade e ele está botando a intenção. Sabe por que eu lutei para ter isso aqui? Para que todo mundo pudesse adorar juntos, todas as 12 tribos. Até porque a união traz a força, né? Muito e bem. Ali uma unidade Não é nessa bíblico, questão mas religiosa. devia ser, né? Mas digo assim, mas fortaleceria, né, o seu próprio politicamente os também. Os alunos dizem que esse tipo de provérbio, assim, né? A união faz a força. Ou esses aí estão todos no livro do profeta Heresias, capítulo 7, versículo 9, né? É por aí. Né? O Pelerran, ele fala assim, não, tá no livro de Acrescentares, capítulo 7. Boa. Agora eu aprendi livro mais de uma Acrescentares, Mas realmente, a força que a gente tem está na união do povo, aonde Deus está presente, por isso a gente é forte. Então ele está dizendo isso, então é essa cidade que é construída para trazer união, para trazer o compartilhar de uma adoração, da adoração comunitária. Por isso que ele é um cântico de louvor, entendeu? Mas ele é um cântico de louvor a Sião, a cidade santa, né? Homenageando, né? Reverenciando. Exatamente, para esse lugar que é um lugar importante. Então ele diz aí, então ele é o lugar de adoração, onde todo mundo vai render graças, vai ter comunhão para adorar, né? Essa é a característica da cidade. Por isso ele fala, como eu fiquei feliz quando me disseram vamos para lá, porque a gente vai fazer uma adoração coletiva. Interessante que não coloca aqui a fim de todos fazerem petições, mas não, ele fala assim, a fim de todos render graças. A gratidão é muito forte, né? Então veja um negócio que é importante, né?
primeiro é a graça de Deus, está colocada aí, a gente vai agradecer a misericórdia, a graça dele que está lá. E o versículo 5 vai trazer uma coisa que dificilmente a gente consegue apartar. O Deus de amor, o Deus de graça, ele também é um Deus de justiça. E quando ele diz que existe equilíbrio, a gente leu lá em Atos, né, 2:44, que eles eram unidos, existia justiça, também uma justiça social que está colocada. Essa justiça existe. Atos 2, a gente representa ela como esse ponto focal, o ponto forte da igreja fazendo justiça social, onde tudo era dividido entre todo mundo. As alegrias e as tristezas, a penúria, também era dividida entre todo mundo. Não adianta eu ter bastante para comer e faltar para vocês. Isso é estupidez. Se vai faltar logo para todo mundo, vamos passar fome todo mundo igual. E segue o jogo. Então, essa justiça também, que o Salmo também diz. Então, você pega Lucas, imagina a cabeça de Lucas escrevendo a comunidade que é nascente agora. E olhando para um Salmo como esse e falando assim, uau, lá em Jerusalém, que essa é uma comunidade de Jerusalém, ele está dizendo assim, tem graça, tem adoração e tem justiça. Né? Esse é o ponto. E aí ele está aí os tribunais de justiça, né, como diz o versículo 5, e os tribunais da casa de Davi. Quer dizer, o Deus de justiça também se faz presente lá. Não é só o Deus da graça e da misericórdia. A justiça faz parte do amor dele, a justiça faz parte da graça dele. Não é só a justiça, e aqui não entendam, somente justiça para mim. É justiça para o outro que eu também cometo injustiça. Tá? Então muitas vezes falam, Deus de justiça vai fazer. E você está só olhando para o seu umbigo, né? E não as pessoas que foram injustiçadas por você. Aí a gente vai entender um negócio da justificação de Deus, já para a teologia paulina, sobre justificação, né? De que essa justificação de Deus não é me fazer justo, é fazer a justiça, ou meramente me fazer justo, porque ela me faz, né? No sentido de eu não ter mais do que me envergonhar, né? De que aquele meu pecado, que eu fui lavado, né? E remido pelo pecado, pelo sangue do Cordeiro, mas de fazer justiça para os que eu injusticei. Entendeu? Então eu vou lá, compro alguma coisa, não pago, eu fiz injustiça. Mas Jesus vai lá e paga no meu lugar e rasga a cédula que me incriminava. Agora, então eu sou justo? Não, eu sou justificado. Mas eu deveria ter feito justiça e não fiz. Jesus fez a justiça em meu lugar. Né? Ele sofreu as pagas da minha injustiça. Então, o justo é tanto justiçar os que eu injusticei, trazer justiça para quem eu injusticei e também trazer justiça para mim, que sou injustiçado no processo todo, tá? Mas aí numa questão legal eu devo para alguém e eu devo para a lei. A lei é devedora, porque ela disse assim, não faça isso, eu fui lá e fiz, então eu quebro a lei e passo a ser devedor disso. A lei, então, agora vai não me acusar, ela vai me condenar, né? Tá? Porque quem vai apontar o meu pecado, que é o acusador. Você pensa num tribunalzão, né? Tem o promotor ali. Você tem o acusador. Tem o promotor. O acusador é o diabo. Né? O diabo vai vir e vai lá, Stephanie, e ele vai usar a lei para te condenar. A lei tem força condenatória. Essa é a famosa legalidade. Ou seja, o acusador ele vai apontar o defeito do Ricardo com base numa legalidade. Claro, né? porque se não tiver lei, não tem julgamento, porque vai ser acusado do quê? Não tem lei? Não tem o processo formal, na verdade. Não tem nada, você entendeu? Então ele vai te acusar com base nisso. Quem condena? Aí você fala assim, é o juiz. Não, não é o juiz, é a lei. É a lei, é verdade. Entendeu? O juiz cumpre o que está na lei. Ele é o executor da lei. Tá? Então a gente fala assim, não, Deus é que vai. Não, é a lei. A gente está quebrando a lei, a gente está devendo. Aí que entra aquela passagem, palavra de Jesus, não sou eu que vou condenar, mas as minhas palavras. Muito bem, assim, a lei é quem condena. Tá? O juiz é o executor. Ele vai lá e vai falar assim, pô, é verdade. Né? O Ricardo fez isso aqui, quebrou a lei. E a lei diz que se ele tivesse feito isso, ele pagaria assim.
E ele vai lá e executa. O lance é que a gente também tem um advogado de defesa, né? Sim. Esse advogado vai chegar, não, calma. É verdade, ele quebrou mesmo. O diabo tem razão. A gente fala, é o pai da mentira. Mas ele tem razão. Ele veio aqui, pô, o JP, vagabundo, miserável, pecador, fez esse negócio Sim. aqui. Ele, ó, a lei fala que ele tem que ser condenado. Sim. Aí o advogado de defesa vem e fala assim, é verdade. O diabo tem razão. O JP é um pecador, Tá miserável, dentro da vagabundo. legalidade ali. Tá ó. dentro da lei, a lei diz isso aqui. Mas, ó, eu morri por ele. E eu paguei a dívida dele. Entendeu? Esse é o grande ponto. Porque ele crê em mim, né? Ah, porque ele ama você. Não, eu digo assim, eu vou receber esse benefício de Jesus porque eu, pela fé, aceitei o que ele fez por Não mim. tem né? benefício. A gente tá achando que é mérito. Ah, então porque eu criei nele, então ele faz isso por mim. O mérito é seu que teve fé. Aham. Não é? Parece ser isso. Parece, mas não tem. Não tem mérito. Ele fez porque é graça. Sim. Ele fez porque simplesmente ele fez Mas por eu você, só vou ele te beneficiar, me beneficiar disso aí é uma se outra eu... coisa. Ah, tá. Isso é uma Sim, outra coisa, sim. entendeu? Ele fez isso por você. Agora, se você vai lá, é uma outra questão, entendeu? Exato. Põe uma nota aqui, fala assim, 50 conto. Quem quiser pode pegar. E você ignora, fala, Não vou preciso. me beneficiar dela. Não preciso dela. E você vai embora, vai ficar sem ela. Mas a obra foi feita completa, completinha, só tá lá. É uma obra que exige resposta. Se você não der a resposta para ela, você fica sem ela. Uhum. Esse é o ponto, tá? Então, quando ele está falando disso, ele fala dessas duas características importantes. A primeira é exatamente de que essa cidade é uma cidade de graça, de adoração e de justiça nessa primeira parte, tá? Uhum. A gente vai fazer uma viradinha agora, né? E aí a gente já volta para a segunda parte do Salmo 122. Legal, aprendendo bastante aqui com você, hein? Manda sua mensagem já na volta. Stephanie lê os recadinhos chegando pelo WhatsApp 974-181-456. Nos Caminhos da Fé. Obrigado, Luan, nosso diretor de corte aqui das tardes com a gente. Paciência, ele tem com o Ricardo Santos. Valeu, Luan. A Michele está descansando hoje. Feriado prolongado e Stephanie Cerqueira está aqui lendo os recados também dos ouvintes. Pastor João Paulo já está aqui aguardando para voltar ao tema. Vai lá, Stephanie, tem gente participando? Sim, tem sim. A Eunice de Goiânia, Goiás, disse: Ricardo, gosto muito de ler a Bíblia. Gosto muito do Salmo 119, verso 105. Opa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus legal. ilumine seus passos, Ricardo. A todos nós. A Elizabeth Bertolossi disse: bom final de semana. A Vânia de Lages, Santa Catarina. Boa tarde, queridos. Estou aqui para mais um momento de aprendizado. Aquele abraço. Legal. A Virgínia de Pernambuco disse assim: graça e paz, irmãos. Boa tarde. Verdade o que o pastor está falando. Tudo é verdade. Salvina de Anicuns. Isso. Mandou fotinha da gente. Mostra a foto aí na câmera, aquela câmera lá, ó. Isso aí, tirou um print da gente. Muito bem. Isso. Que salva aqui é só a Stephanie. Só mesmo. Stephanie. O Antônio de Souza Castro disse assim: paz e misericórdia e graça assistindo em Castro. Alegria de convite, alegria da chegada, lugar firme estabelecidos, lugar de adoração. Esse é muito bom, esse estudo com o pastor Paulo. João Sobreira de Irecê. Bahia. Isso. Alô, Ricardo Santos. Estou no povoado de Boa Esperança. Estou na casa do Edilto e Raimunda. Olha só quem está presente. O PB José Francisco Javete e Maria Francisca. Um forte abraço. Deus continue abençoando. Muito bem, tá aí, 974-181-456, livro dos Salmos, e hoje já estudamos o Salmo 183, Salmo 23, Salmo 121, e hoje é o Salmo 122. Vimos aí o comecinho, né, a primeira parte, né, pastor João Paulo? Primeira parte, então, que fala assim de Jerusalém, o versículo 1 e 2, tá falando dessa emoção, né? Uhum. Da expectativa no começo. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Como se fosse uma coisa assim, tipo, para onde a gente tá indo? Nós vamos à casa do Senhor. Uau!
eu queria demais ir pra lá. Fantástico, massa. Como aquela surpresa, né? Aham. E depois, quando ele chega, né? Que parece que ele fica em êxtase, né? Quando ele entra na cidade, né? Parece que ele... Uau, que lugar maravilhoso que eu tô, como é bom estar aqui, que delícia, né? Que ele vai se regozijar tudo com aquilo. A gente vai lá no Salmo 133, é exatamente isso, né? A Sim. comunhão dos irmãos, essa coisa muito boa. Davi é o camarada da comunhão, né? Ele é o cara que gosta de gente. O rapaz que gosta perto das ficava até pessoas. com aqueles homens que estavam frustrados com os políticos, estavam cheio de dívida, todo ali emaranhado de problema. Ele une essa turma Ele toda, une todo fica mundo. junto. Ele une todo Até mundo. os inimigos, até com os filisteus, ele demais. foi lá, conseguiu conquistar o coração do rei dos filisteus. O Davi é demais, meu, falar a Incrível. verdade. Pecador miserável, mas Era incrível. ele era incrível, assim, nesse Sim. sentido. Ele unia mesmo as pessoas em torno dele, fazia com que todo mundo estivesse perto. E aí no versículo 6, e esse que é o grande negócio, porque o 3, o 4 e o 5, ele vai falar sobre aquelas características, né? Sim. Que estão aí presentes, a graça, né, a misericórdia, a adoração e a justiça de Deus nesse lugar, como a gente leu o que acontece no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, né? Sim. Mas o capítulo 6, ele vai falar de uma coisa que é recorrente aí, que é a paz, né? Então, aquela alegria, aquela coisa toda, é que ele encontra quando ele está perto do Senhor, porque essa é a cidade onde Deus está presente, né? E o que ele está falando é que vamos orar pela paz, lá eu encontro paz e prosperidade, que haja paz dentro dos seus muros, porque o amor dos irmãos e tal, e eu direi, haja paz em ti, você entendeu? Que ele está dizendo que esse lugar onde Deus está presente, nessa cidade, é onde a gente consegue encontrar paz. A gente pode perceber isso quando as comunidades que a gente vive, elas vivem de verdade o sentimento de comunhão, né, no Senhor, entendendo que as pessoas são diferentes, mas que elas são unidas, é um só batismo, um só Senhor, uma só fé, não é isso? Um só amor. É isso que a gente acredita, tá lá no Novo Testamento, Paulo fala muito sobre isso, então Jesus está falando sobre essa comunhão, essa maneira como as pessoas vivem, né? Ele junta todo mundo ao redor de si, né? Então, o que o salmista, o que Davi está dizendo é que quando ele está na cidade, quando ele chega nesse lugar onde a presença está, lá ele encontra paz. E ele está dizendo assim, que essa paz não se acabe. A oração é de que esse lugar, ele sempre seja o lugar de adoração, sim, de justiça, sim, mas o lugar onde se encontra a paz. Se existe um lugar onde se encontra a paz, é na presença de Deus. Posso fazer uma perguntinha? Agora veio duas coisas na mente. Jesus, ele quando chega antes da sua morte, ele se depara ali no monte, olha para Jerusalém, chora, né? E ele fala, Jerusalém, Jerusalém, se soubesses a que pertence a tua paz, é essa a palavra? Não me lembro. Eu não lembro, mas assim, enfim, ele faz essa conjectura, né? Ao mesmo tempo lá, com a mulher samaritana, na fonte de Jacó ali, ele fala, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, Deus, o Pai, está procurando, né? E a gente vê que Jerusalém, ela sempre esteve em conflito, né? Não existe uma paz literal ali na cidade geográfica de Jerusalém. O salmista, então, ele remete esse texto aqui, ele fala fortemente a um aspecto assim que não é concreto, mas é subjetivo, assim, na questão de a nossa comunidade, né, a reunião entre os irmãos, é assim que se dá? Você lembra que a relação que a gente tem com o texto bíblico, na grande maioria das vezes, sejam esses poéticos, sejam os escritos, sejam os proféticos, principalmente os proféticos e até os apocalípticos, eles têm uma relação assim de dupla concretização, né? Sim. Eu esqueci agora a palavra que a gente usa, mas é de duplo cumprimento, Duplo né? cumprimento. O primeiro deles é aqui. É óbvio que o Davi está falando da cidade de Jerusalém. É óbvio que ele está olhando para Jerusalém e está falando assim, que haja paz aqui dentro desses muros. Ok? Que as pessoas possam vir para cá e elas vão encontrar adoração, elas vão encontrar louvor, elas vão encontrar graça, misericórdia, justiça
e elas vão encontrar paz. Ele fala mais da paz, são 3 versículos falando sobre paz, aonde as outras características estão nos outros 3 versículos, né? Até o nome dela tem essa paz no nome. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem de verdade é que Davi está falando sobre isso. Agora, o que a gente entende na poesia é que a paz não necessariamente está ligada a Jerusalém, mas a paz está ligada à presença de Deus que está em Jerusalém. Muito bem. Entendeu? Uhum. Então, por mais que a gente diga assim, é óbvio que Davi está falando da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, Sim. aonde Deus se faz presente. Mas quando você olha de maneira poética, que você vê a ação do Espírito na construção do texto, você pode observar que ele está falando sobre a presença de Deus. Então, aonde a gente vai encontrar paz? Na presença de Deus, entende? Ele está fazendo uma oração, ore por Jerusalém, para que Jerusalém seja um local de paz, que sempre se encontre dentro dos seus muros a paz, que a gente diga sempre para Jerusalém, haja paz. Agora, nos momentos difíceis, como a gente está vivendo agora lá, com a guerra do Hamas, né, da Palestina, de Israel, com a dureza com que Israel também está trabalhando no processo, com a dureza como o Hamas também está trabalhando no processo, com o Hezbollah querendo entrar, com o Irã financiando, quer dizer, sempre essa faixa ali do crescente fértil, sempre teve assim, ela é onde tem a origem de todos os povos. Quando a gente vai estudar história, Sim. a gente vai ver que é ali que nasce realmente a humanidade, né? A coisa toda. E ali sempre foi um lugar de conflito, onde todo mundo quer conquistar, quer dominar aquela área, e parece realmente, como você disse, que não se encontra paz lá, né? Mas o que parece é que a oração dele é assim, vamos orar para que se encontre paz lá. Porque a intenção do rei Davi, quando ele constrói isso, é que lá seja um lugar de paz. Que seja um lugar onde as pessoas encontrem o próprio Deus, que estejam perto de Deus, que se acheguem à presença de Deus, né? Por mais que a gente queira fazer uma interpretação meramente assim, não, ele está falando de uma coisa mais eterna, né? Tipo, o menino Jesus que nasce no seu coração, entendeu? Por mais que a gente queira, é bonito falar isso e tal, mas não, é concreto o negócio. Ele está falando da cidade mesmo de Jerusalém, mas a gente interpreta isso também, de que ele está falando de que onde a gente vai encontrar paz? Na presença do Senhor, aos pés do Senhor, junto com Ele, na humildade, na expectativa, na ação que a gente faz, que a gente chama de intencional, né? Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim. Não é meramente um convite, é vamos à casa, né? Parece que a pergunta é onde quase a gente um está imperativo indo? já. É um imperativo. Vamos à casa do Senhor. Sim. Mas parece assim que ele está dizendo, para onde a gente está indo? Vamos à casa do Senhor. E ele tem uma expectativa assim, uau, lá eu vou encontrar paz. Ele se alegra, porque parece que existem momentos da nossa vida onde a gente não tem paz. A paz não se encontra. São muitos os momentos, né, Pastor João? Muitos os momentos. Já diria o poeta, né? A tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Porque parece que a vida, de forma geral, e o poeta muito sensível nesse sentido, de que em algum aspecto a vida ela é mais tristeza do que alegria. Mas é incrível que o que o salmista está dizendo para nós aqui, o que o rei Davi está exprimindo para a gente é que, mesmo que pareça que a vida é mais tristeza, mais dificuldade, mais dor, mais angústia, mais luta, quando a gente vai aos pés do Senhor, quando a gente está na presença dele, no lugar santo, o lugar santo é perto dele. E a gente vai entrar na mulher samaritana. O lugar santo não é no alto da montanha, ou no deserto, ou no templo. O lugar santo é na presença de Deus, né? Porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração está no Senhor, e me parece que é isso que o salmista está chamando de volta, e ele está dizendo assim, se você colocar o seu coração no Senhor, lá você vai encontrar paz. E eu vou dizer para você, haja paz. Sim. Que você vai encontrar. Mesmo que a tristeza não tenha fim, você vai encontrar paz.
perto do Senhor. Mesmo que a luta, parece que a batalha não vai acabar, que a guerra não vai acabar, que as lutas, né, as dificuldades, elas não vão acabar, mesmo no meio desses lugares todos onde você está agora, você vai encontrar paz. E aí o texto do Novo Testamento diz uma paz que excede todo E o entendimento. que ele quer dizer com isso? Transcende toda... Não dá para entender. Não dá para entender. Ele fala assim, mas Exato. por que eu estou em paz? Uhum. Tem uma bomba estourando aqui, você entendeu? Tá faltando comida, tá faltando alegria, tá faltando reconhecimento, tá faltando carinho, tá faltando, né, um monte de coisa na minha vida, mas mesmo assim, lá dentro eu não estou atribulado. Uhum. Não dá para entender quando ele diz uma paz que excede o pensamento. Sobressai, né? Ela sai dessa... Não, uma coisa essa que não dá para dimensão entender, física. não Sim, tem sim. como entender, percebe? Uhum. Não tem como entender. E essa coisa é só para quem passou as portas de Jerusalém. E aqui, numa liberdade poética, não é a porta mesmo de Jerusalém Sim. física, Uhum. mas aquele que passa a porta de Jerusalém e chega na presença do Senhor, aquele que está aos pés da cruz, aquele que está perto de Deus, aquele que reconhece a presença dele, e mesmo que a casa caia, mesmo que tudo se destrua, mesmo que nada mais aconteça, a gente continua se alegrando porque a gente vai perto dele e lá a gente vai encontrar paz. Lembra o nosso amigo Abacuque? Uhum. Abacuque, esse é o ponto, né? Ele está lá discutindo com Deus. Deus, pô, não é bom. Uhum. O senhor é bom? Eu sou bom. Tem certeza, né? Porque Ele eu pergunta. sei que o senhor é bom, entendeu? Uhum. Mas o senhor acha que é bom os caras virem aqui e destruírem a gente? Acho bom. Não, mas isso não é bom, isso é ruim. A gente vai passar mal. Ele a gente diz, ele não vai expõe. ter nada. E ele, mas isso é bom. Ele, não é bom. Deixa eu te ensinar. Entendeu? Ó, isso, bom é assim, ó, o senhor encher a gente de prosperidade, Uhum. entendeu? E a gente acabar com as lutas, com a vida diária. Aí Deus olha para ele assim, não, filho, isso não é bom, entendeu? Bom é você encontrar paz mesmo no meio da tribulação. Sim. Isso é bom. Poxa, Deus, eu quero ter paz em todas as circunstâncias. Ele vai dar circunstâncias onde você vai ter paz no meio delas. Uhum. Você entendeu? Ele não vai tirar as dificuldades. Muito pelo contrário. Talvez ele ponha mais dificuldades para você encontrar paz lá dentro dela. E poder encontrar essa paz que você não consegue entender como ela está funcionando, percebe? E aí ele está dizendo isso. Aí ele, quando ele ouviu que a coisa ia ser destruída, o Abacuque, né? Que realmente Deus achava que era bom, entendeu? A loucura que ia acontecer, a guerra, a batalha, as lutas todas. Quando ele viu assim, falou, quando eu ouvi isso, tudo estremeceu dentro de mim. Minhas pernas vacilaram, o chão saiu debaixo da minha perna, eu vi um buraco grandão, eu falei, vou cair. Você entendeu? Mas é mesmo que tudo não exista mais. Mesmo que as dificuldades venham, que as lutas venham, que tudo isso venha, mesmo assim, mesmo desse jeito, eu ainda vou encontrar paz no Senhor e vou te adorar. Vê que Lindo, o né? pensamento de Abacuque está muito ligado a esse texto. Sim. Mesmo diante das dificuldades da ida e da volta da peregrinação, ele está dizendo assim, como é bom estar aqui. Porque aqui eu encontro paz, Uhum. porque aqui eu encontro justiça, Uhum. porque aqui eu encontro graça. É na presença do Senhor que todas essas coisas acontecem. Pastor João, só para ainda fechar, aqui no finalzinho, versículo 9, eu achei interessante que no versículo 8, ele coloca, por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. E agora você falando isso, parece que reforça ainda mais o valor da comunhão, da coletividade, né? Não da individualidade aqui, mas da adoração no coletivo, Sim, por amor sim. dos meus irmãos e amigos. Sim, é né? isso aí. Esse é a grande jogada do negócio, lembra? Ele vai completar isso no Salmo 133. Sim. Muito possivelmente Lucas está fazendo a descrição da comunidade nova lá e também está pensando nesse tipo de salmo, nesse tipo de visão, que na coletividade é que a gente está
perto de Deus. Na presença de Deus. Exatamente. Esse é um salmo muito coletivo também, e ele está dizendo, porque ele é o salmo da peregrinação que todo mundo faz junto. Você não faz sozinho, né? Você faz junto com a sua comunidade. Então, na nossa peregrinação, aqui nessa terra, onde a gente é estrangeiro, a gente está caminhando para Jerusalém. A gente tem hinos assim, não tem hinos caminhando para Jerusalém? Caminhando vou para Canaã. Então tá todo mundo indo para Canaã, tá todo mundo indo para Jerusalém juntos, e é na comunhão que a gente vai juntos. E ele está dizendo assim, então quando todos os irmãos são juntos, é aí que eu encontro a paz. Por quê? Onde 2 ou mais estão reunidos? Ele está presente. Opa, você vê que a gente fala muito de muitos textos bíblicos, por quê? Todos eles convergem para o mesmo pensamento, na coletividade, na junção, né? Na presença de Deus, onde todos estamos juntos, nós vamos amadurecer, né? Nós vamos crescer na maturidade do varão perfeito, né? Ou na maturidade do Cristo, né? A gente chega lá. Deus é bom, por isso ande junto com seus irmãos, porque na comunhão dos irmãos a gente encontra graça, a gente encontra perdão, a gente encontra justiça e a gente encontra paz em meio a tantas dificuldades e tantas lutas que a gente tem aí nessa vida toda nossa. Que aula incrível! Eu amei. E você, Stephanie, gostou também? Demais. Manda aí rapidinho aí pra gente. Vai lá agora, exercitando a sua narrativa futebolística. Vai lá. Tá bom. Nilza de Povoar de Varzim, Portugal. Que Olha. maravilha esse estudo do pastor JP. Aprender a palavra assim não tem preço. Abraços a todos, fiquem com Deus. Abraços, Portugal. A Sol mandou uma pergunta ao Ricardo, ainda falando sobre não ir à igreja. Isso afeta meu relacionamento com Deus ou a minha salvação? Obrigada. É que é o seguinte, a própria vontade de não viver em comunidade pode ser um indício de que eu ainda não entendi a fé cristã. A fé cristã, ela é uma fé coletiva. Por isso que os discípulos falam, Jesus, ensina-me a orar. E ele começa como? Pai meu? Pai nosso. Dá o pão meu de cada dia? Nosso de cada dia. Perdoa as minhas dívidas? Nossas dívidas. Por quê? Porque a vida cristã é comunitária. Tá? Não compromete, mas eu teria aí que ter algum tipo de reflexão sobre a minha vida se eu ainda não entendi que a vida comunitária é sine qua non para a vida cristã de verdade. Muito bem, Stephanie, obrigado. Daqui a pouquinho o Ricardo Santos lê os nomes dos ouvintes. Tá bom. Obrigado, a Michele Obrigada. Descansão. E a você, Stephanie, obrigado pela participação aqui hoje com a gente. Obrigada. Valeu, Luan, obrigado pelo carinho, pela audiência. Pastor João Paulo, obrigado. Valeu, muito bom. Luan, fecha aí com aquela imagem lá e lembrando que esse versículo do Salmo 122 também, né? Aquela imagem lá, ele fica, meu Deus, que imagem que é. Orai pela paz de Jerusalém. Amém. Tchau, tchau. Olha Um pra abraço para você, ouvinte. ele. Tchau. Tchau. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.